rodando aí. Agora eu começo a gravar aqui. Tá gravando aqui. E agora... Beleza. Bom, então essa é uma aula introdutória para o curso de polímeros aplicados à agricultura. Primeira coisa, vamos falar um pouco sobre a vocação do Brasil. Esse é um gráfico bem sintomático da situação que a gente tem no Brasil. Custo relativo por tonelada de açúcar branco. Laranja, feito com beterraba. Cana, laranja feito com beterraba. Verde, feito com cana. Bom, temos aqui o custo relativo do Brasil, o menor de todos. Então, são dois fatores, né? O maior é o da China, feito de beterraba, que rende menos do que o da cana mesmo. E a questão da expertise, da tecnologia que a gente desenvolveu, da terra que a gente tem e do clima que a gente tem. Se você for ver os países, tem muitos países de clima semelhante ao nosso, mas mesmo assim o custo relativo é maior. Então a gente está num custo relativo bom, o melhor de todos para a produção de açúcar branco, muito em função da conjunção desses três fatores: terra, clima e expertise, desenvolvida há muito tempo no Brasil. Então, isso é para tentar convencer vocês de que a gente tem uma vocação que é preciso investir nela. O saldo da balança comercial até 2006, preciso atualizar, mostrando a média dos outros setores influenciando na balança comercial, sem o setor do agronegócio, e aqui o setor do agronegócio sozinho, mostrando como ele sempre esteve favorecendo a balança comercial para o lado do Brasil e mostrando a pujança do agronegócio no Brasil. Então, é uma vocação do país. Bom, alguns exemplos de possibilidades de interação com polímeros. Gerenciamento de água. A gente sabe que a agricultura ela pode ser muito insustentável em função do uso da água. É muita água que vai para a agricultura e é preciso usar melhor esse bem, ainda mais em tempos como os de hoje, que a gente tem que passar por racionamento e se prevê que a situação do futuro não vai ser tão rosa. Então, o que se faz com isso? Duas coisas. A gente pode-se atuar no monitoramento a partir de sensores feitos com polímeros condutores. A gente vai falar mais disso aqui, na análise de luz eletrônicas. E também na retenção e liberação de água de maneira sustentável com os polímeros superabsorventes que a gente vai ver ao longo da aula, dessa aula introdutória. Liberação sustentável de pesticidas e nutrientes, muita gente trabalha com isso. Você faz um filme, uma partícula, um aparelho qualquer, em que você coloque uma substância, uma parte de algum equipamento, uma parte de alguma peça, de algum acessório, em que você coloque um ativo agroquímico na sua matriz e que ele vá migrando aos poucos, ou que a matriz vá se desgastando aos poucos, liberando esse ativo. Então isso é a liberação sustentável. Tubetes inteligentes é uma área legal, tem uma patente da Unicamp muito bom, que trabalha com isso, que é você pegar um material biodegradável e construir um tubete onde você vai crescer mudas de árvores. Então, em vez de você usar um tubete convencional, onde você cresça a muda de árvore e aí esse tubete é retirado, a muda é retirada do tubete e você tem perda, você tem danos à muda, você planta o tubete já com a muda. E aí esse tubete biodegrada e vai ser incorporado ao solo com a vantagem de que você pode introduzir na matriz polimérica do tubete algum nematicida, algum nutriente que possa ajudar a controlar vetores negativos a essa criação, a essa cultura. E polímeros condutores para confecção de nariz e línguas eletrônicas é uma área bem legal, onde a gente tem polímeros condutores para construir sensores que possam classificar melhor os vinhos, cervejas e cafés produzidos no Brasil. Então, essa é uma interface grande com a agricultura. Bom, cobertura comestível. Vamos começar. Edible coating, em inglês. Basicamente é um filme polimérico que a gente coloca ao redor do produto que a gente quer proteger. E esse produto, no caso das frutas, vai interferir na respiração das frutas. Então, você tem uma fruta que você tira do pé, verde, e ela vai amadurecer com o tempo. E se você coloca um filme em volta, um polímero, em volta dessa fruta, que interfira na entrada
entrada e saída de gases dessa fruta, você vai interferir na respiração dessa fruta. E aí você consegue aumentar o tempo de prateleira. Isso é bastante interessante quando você vai exportar uma fruta, e tem a questão da logística. Exportar para a Europa, você tem um aperto fino de transporte, perigando você entregar a fruta com o ponto ótimo dessa fruta já passado. Então, quanto mais você puder postergar o amadurecimento da fruta, maior a janela de tempo para poder fazer esse transporte. Então, isso não é uma coisa nova. Século XII, século XIII, marinheiros chineses preparavam emulsões com óleo mineral ou graxa, para colocar em volta de laranjas e limões. E aí fazia-se as comidas com laranja e limão, e isso explica por que não tinha escorbuto, que é uma doença caracterizada pela deficiência de vitamina C, que acometia os marinheiros ocidentais, mas não acometia os chineses bem antes da época das descobertas. Em 1930, parafina era usada para massas e peras, e, bom, essa é uma saída, usada faz tempo, só que ela é problemática, não é simples fazer isso. Se a gente fizer isso demais, se cobrir de maneira que o gás não entre, eu posso não ter mais uma respiração aeróbica com o oxigênio do ar. Aí nós teremos uma respiração anaeróbica. E aí a formação de sabores alcoólicos, ácido cético, e tudo isso vai influenciar para a gente ter uma fruta que não tem aceitação de mercado. Então isso é um problema, tem que ser feito com muito cuidado. Aqui é uma tabela de permeabilidade de alguns gases, O2, CO2 e vapor de água, por alguns materiais poliméricos. Então vamos ver alguns casos específicos. Poliéster de sacarose e quitosana. Poliéster de sacarose tem a permeabilidade alta de oxigênio e baixa, alta de oxigênio e baixa para vapor d'água. A quitosana também é o contrário. Então se eu quiser que não passe oxigênio, mas que passe água, é a quitosana. Se eu quiser o contrário, é o poliéster de sacarose. Depende do regime de respiração do fruto, do produto vegetal que eu quero cobrir, e depende do meu objetivo. Então, se eu já tenho uma fruta madura e quero que ela permaneça madura por mais tempo, eu posso prescindir do oxigênio, usando a quitosana. Mas eu tenho que liberar o vapor d'água. E o contrário, se eu tiver que ter oxigênio e não quiser liberar o vapor d'água, se eu quiser que entre o oxigênio para que seja feita a respiração aeróbica, mas eu não quiser perder o vapor d'água, para não perder massa do fruto, eu posso usar o poliéster de sacarose. Aqui é um outro exemplo do trabalho do químico. Aí é um exemplo bem interessante do trabalho do químico. Aqui nós temos o hidroxipropilcelulose. Hidroxipropilcelulose com lipídio e com um plastificante qualquer, plastificante genérico. Praticamente a mesma permeabilidade ao oxigênio. Muito diferente a permeabilidade ao CO2. E ligeiramente diferente a permeabilidade ao vapor d'água. Então, com a mesma matriz polimérica, mas mudando a formulação, eu também posso interferir seletivamente na permeabilidade dos diferentes gases que fazem parte do processo respiratório da fruta. Então, isso é um trabalho legal aqui. Aqui são os resultados de um projeto que eu desenvolvi junto com o professor Jurandir Gonçalves e o professor Marcelo Gomes, da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, quando eu era docente lá. Aqui é a emissão de etileno em função do tempo de amadurecimento para maracujás. Então aqui é o gráfico da emissão de etileno, que é o gás que é liberado durante o amadurecimento. E aqui são as fotos, dando uma ideia da coloração desses frutos, do aspecto geral desses frutos em função do tempo. Primeiro cabe uma explicação, pico climatério. Pico climatério é quando eu tenho esse aumento abrupto. Não importa o valor absoluto, importa o valor relativo. Então, eu tenho uma liberação de um determinado patamar da concentração de etileno. No pico climatério eu tenho uma elevação desse valor. Então, esse aqui é o etileno para o controle, para o maracujá controle, que não foi coberto com quitosana. Essa é a variação da emissão de etileno para o maracujá que for coberto com uma solução de 1,6% de quitosana. Então ela foi
foi coberto com a solução de 20,6%, foi deixado evaporar, com a evaporação a água foi embora, a quitosana ficou, formou o filme sobre o manual. E aí teve esse efeito. Então, duas coisas importantes que estão bastante óbvias aqui na apreciação do gráfico. O erro, o desvio é muito grande porque se trata de frutos com características diferenciadas. Então, é um tipo de pesquisa que tem esse desvio bastante grande. E apesar do desvio grande, eu não tenho sobreposição na maior parte dos pontos, e onde há sobreposição fica claro que há uma tendência desse valor. Então, são dados críveis, são dados robustos. Segundo, a emissão de etileno para o fruto controle é muito maior e o pico climatérico se postergou em um dia. Isso é um dado importante. Então, o pico climatérico começou um dia depois e a emissão de etileno foi menor em todos os momentos para o fruto coberto. E quando você vê os frutos aqui, dá para perceber que com 10 dias o fruto controle já estava com uma aparência bem desgastada e o fruto coberto com quitosana ainda estava com uma aparência boa. Então, foi uma cobertura de sucesso. Minimamente processados. Minimamente processados são os vegetais que já foram atacados, né? Foram fatiados, foram triturados, foram picados antes da gente comprar. Então você pode comprar, por exemplo, uma selga fatiada, você pode comprar uma maçã já cortada no meio, você pode comprar fatias de melão, você pode, o pessoal fatia o melão, passa um magipac, um plástico em volta e vende já fatiado para você. Porque talvez você não queira comer o melão inteiro, você seja solteiro. Então, pela heterogeneidade do perfil do consumidor, você tem aí os minimamente processados. Em alguns casos, é possível cobrir, nesses casos que eu citei, talvez não seja tão viável, mas em alguns casos onde você pode vender uma fruta seca, você pode vender um conjunto de picados para fazer uma cebola, uma sopa, né? Você tem uma série de alimentos secos que podem ser reidratados na hora de fazer a sopa. Talvez seja interessante cobri-los com uma cobertura polimérica. Essa cobertura, ela tem a função, essa cobertura tem o mesmo procedimento da cobertura do edible coating e ela tem a função de proteger da entrada do oxigênio, que vai gerar oxidação e vai diminuir a saída dos voláteis, que são responsáveis pelo odor, pela nutrição dos alimentos. Bom, um polímero bastante importante, quitina e quitosana. Quitosana obtém na quitina. Carapaça de... deixa eu... Tá gravando aí? Tá tudo certo? Beleza. Então, de novo, vou cortar esse trecho. Bom, agora a quitina, quitosana. A quitosana é obtém da quitina. A principal fonte de quitina e quitosana são... fonte comercial, né? São os crustáceos, camarão, caranguejo, siri, lagosta, tudo isso aí, quando está na entre safra desse tipo de produto de pesca, se guarda as carapaças, né, durante a safra. Na entre safra se trata as carapaças para agregar valor à comunidade, para gerar valor na comunidade. Pega essa carapaça, tratamento ácido, gera quitina. Tratamento básico ou enzimático gera quitosana com essa forma. Vamos ver isso direito? Aqui eu tenho a quitina, então vocês podem ver que é um polissacarídeo, bastante polar, apesar de bastante polar, não é solúvel em água. Se fosse solúvel em água, os crustáceos não viveriam bem no ambiente marítimo, né? Bom, isso aqui, se vocês lembram do ensino médio, é um grupo acetil. Esse grupo acetil a gente hidrolisa, a gente desacetila, o nome da enzima, quitina desacetilar. Desacetila esse grupo acetil e eu gero essa amina, então, que é uma amida, que é uma mina. Essa é uma representação que tem um gargalinho, tem um problema. Não existe a quitosana 100% desacetilada. De 10 a 25% da acetilação original é o que a gente tem na quitosana. Então eu perco de 90 a 75% dos grupos acetil. Bom, vamos lá. Um momento, deixa eu ver como está a gravação aqui.
Se eu estou gravando, estou. Bom, fontes da quitina quitosana. Quitina quitosana tem, e quitina, né? A gente vai obter quitosana a partir da quitina. Lagosta e camarão são as fontes que eu citei anteriormente. Então, crustáceos, exemplos aqui, 25 a 30% da carapaça vai ser de quitina, camarão de 30 a 40%, e esse aqui também tem produção comercial, mas no Brasil não é significativo, a partir de fungos de 15 a 40% da estrutura do fungo é de quitina, que pode virar quitosana. Diferenças: proteína 15 a 35, 5 a 10, lipídios 2 a 5, 5 a 10, 5 a 10. Uma coisa interessante da produção de quitina é que a gente pode ter, carbonato de cálcio, 55, 30 e nada. O fungo não é durinho, o lagosta e camarão são durinhos, então carbonato de cálcio sempre é. A astaxantina, por exemplo, é um dos pigmentos que se extrai da casca do camarão e da lagosta, e que tem uma aplicação comercial legal, que é alimento de peixe ornamental. Esse pigmento ele dá coloração ao peixe, então o pessoal compra isso para colocar em ração de peixe para ele ficar mais bonitinho. Se você só ataca com meio ácido básico a carapaça, você não perde essa oportunidade. Então, o refinamento do tratamento da quitina para virar quitosana e da carapaça para virar quitina pode ser uma fonte de produção alternativa de substâncias químicas interessantes. Como curiosidade, a celulose, a polissacarídeo mais abundante do nosso planeta, difere da quitina, que é o segundo polissacarídeo mais abundante do nosso planeta, justamente pela substituição desse OH por um grupo amida, CH3, CH. Tá? Isso da quitina. Da quitosana, de 90% a 75% desse grupo sai. Tá? Então vai ficar NH2, NH2, e aí CH3, e por aí vai. Características químicas da quitosana. Aqui é um desenho mais fiel. Eu tenho NH2 e um grupo aqui, que é o grupo amida. Vamos dar uma lida aqui nas características. Poliamina catiônica com baixo pKa. Baixo pKa quer dizer que ela é pouco ácida. Alta densidade de carga, pH abaixo de 6,5. pH abaixo de 6,5 quer dizer que é rico em H+. Se é rico em H+, vai formar o grupo NH3+. NH3+ tem carga positiva, por isso que é alta densidade de carga positiva. Adere a superfícies carregadas negativamente. Ora, se tem carga positiva, eu só consigo dissolver a quitosana em meios de pH levemente básico. Então, se eu tenho cargas positivas, vai aderir a cargas negativas. Tá? Superfícies carregadas negativamente. Do mesmo jeito, forma géis com poliânions. Se o poliânion tem carga negativa e a quitosana tem carga positiva, vão interagir entre si. Vão perder a liberdade de movimento, vão perder a interação com o solvente, forma-se o gel. Quelata metais de transição. A gente pode modificar a quitosana de maneira a que ela está em metais de transição. Então, uma aplicação ambiental da quitosana. Passiva de modificação química, sendo que os grupos hidroxila e amina podem ser modificados seletivamente. Bom, polissacarídeos em geral são um parque de diversão para quem quer ficar modificando quimicamente as estruturas. Tem um éter para quebrar, tem hidroxilas disponíveis aí para poder modificar, fazer um éster reagindo com ácido carboxílico. Tem o amina e tem o amidas. Então, é um parquinho de diversão. Para modificação, tem bastante espaço para pesquisa. Quitosana. Aplicações veterinárias da quitosana é possível usar acima de feridas, além de usar como cobertura para frutos, posso usar cobertura para feridas. Evito a entrada de oxigênio, posso colocar algum medicamento na matriz polimérica e usar. Esse aqui é um produto que já existe no mercado, JUC. Você fecha uma ferida, não fecha na verdade, você faz uma camada de polímero em cima da ferida que permite a saída de oxigênio, a saída de água, de vapor d'água, permite a entrada de oxigênio em uma determinada taxa, mas não permite a entrada de sujeira ou a entrada de micro-organismos que possam dificultar a cicatrização da ferida. Aqui é uma ferida de pata de cavalo
tratada com quitosana, dá para ver que ela está meio brilhantinha. Aqui é uma outra ferida de cavalo, não é um ataque, mas é uma doença do cavalo, fica com a ferida exposta. Também coloca-se uma quitosana. Aqui uma patinha de cachorro, também com um tratamento. Esse aqui aqui é aplicações externadas com ponto de interrogação, porque isso aqui é um tratamento humano. Então aqui é o controle, o fechamento de uma ferida, 6 horas, 1 dia, 2 dias, 7 dias. Tratamento com quitosana, 6 horas, 1 dia, já deu para ver à vontade, né? 2 dias, 7 dias. Aqui é um pé, graças à dificuldade de captação com definição da imagem pela câmera, vocês não vão ver uma imagem tão nojenta como a que eu estou vendo agora. Isso aqui é um pé que passou por um evento aí de perfuração e foi tratado com quitosana. Veja, isso aqui é um desastre, uma coisa horrível. Como é que você vai limpar isso? Com anestesia, né? Você limpa. Para manter isso aqui isolado, mais protegido, você aplica aquele spray de quitosana, forma-se um filme, permite a respiração da ferida, mas controla a entrada de contaminantes. Então isso é uma aplicação de pronto-socorro para a quitosana. Limitações de quitosana. Alto custo de obtenção, flutua de acordo com o preço do hidróxido de sódio, e hidróxido de sódio a gente obtém por eletrólise, então flutua em função do preço da energia elétrica. Fornecimento inconsistente, a estocagem é difícil, então o controle de qualidade é difícil, porque em alguns casos a quitosana pode sofrer biodegradação, e aí ela perde propriedades, então não pode mais ser usada para aplicação alimentar e de saúde. Além do que, devido à demanda seletiva, a gente tem um alto preço. Isso, na verdade, não é negativo, isso é positivo. O mercado pagaria bastante, porém, por um material de alta pureza, que seja tóxico e que atenda a uma estreita faixa de aplicações, ou seja, você não pode ter uma mistura com uma polidispersidade muito alta para a quitosana, porque aí você tem uma dispersão de propriedade também, dependendo disso, dependendo da aplicação, eu não posso ter isso. Isso aqui significa que é bom negócio eu desenvolver uma boa quitosana, porque vai ter uma aplicação de alto preço, porém tem essa demanda tecnológica. Bom, quitosana é um material legal, vamos para polímeros óxido biodegradáveis. Bom, deixa eu ver como é que está aí. 22 minutos e 50. 22 minutos, espera aí. Eu vou... 23 minutos. Né? Eu vou parar aqui, terminar, porque eu sei que 20 minutos é um tempo padrão para depois de 20 minutos aqui dá pau. Espera aí. Polímeros. Ok, eu vou fazer outro filme. Pode parar aí.